Dizem que toda cidade tem sua própria versão da história. Alguns sussurram em noites de festa do pijama, outros repetem como um aviso sombrio para assustar crianças, mas o nome sempre volta o mesmo: Maria Sangrenta. Uma mulher injustiçada, um espírito preso no espelho, uma lenda urbana que se recusa a morrer. A maioria ri da ideia, trata como uma brincadeira infantil, falar o nome dela 3 vezes diante do espelho, no escuro, e ela aparece. Mas por baixo das camadas de folclore existem fragmentos de relatos, desaparecimentos reais e mortes inexplicáveis que tornam a lenda muito mais sombria do que muitos ousam acreditar. As primeiras menções a Maria Sangrenta não vieram dos grandes centros, mas de pequenas cidades esquecidas do interior do Brasil, onde adolescentes desapareceram em circunstâncias estranhas. Registros policiais apontam casos arquivados como sem solução, descrevendo quartos com espelhos estilhaçados de dentro para fora, poças de sangue espalhadas pelo chão do banheiro e nenhum sinal de arrombamento. A única ligação entre os casos era o comentário entre colegas de escola: todas as vítimas tinham falado em tentar o ritual de Maria Sangrenta na noite em que sumiram. Um dos relatos mais assustadores aconteceu em 1978, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. 3 amigas se reuniram no porão de uma casa depois da meia-noite, desafiando umas às outras a repetir o nome. Apenas 2 saíram vivas. Elas juraram que a terceira foi puxada para dentro do espelho, como se tivesse sido engolida pelo vidro. Os gritos chamaram a atenção dos vizinhos, mas quando a polícia chegou, o espelho estava rachado ao meio e as digitais da menina desaparecida marcadas no vidro, como se tivesse tentado escapar de dentro. O caso esfriou logo, classificado como histeria coletiva, mas as 2 sobreviventes nunca mais falaram publicamente sobre o assunto. Com o passar dos anos, psicólogos tentaram explicar o fenômeno como sugestão em massa, um truque da mente provocado pelo medo. Mas investigadores que revisitaram os arquivos notaram algo estranho: em cada local de desaparecimento, os espelhos apresentavam uma resistência incomum, como se fossem reforçados por algo além do natural. Testemunhas ainda relataram ouvir um som rítmico, semelhante a gotas caindo, ecoando pelas paredes antes de cada tragédia. Seria fácil descartar esses detalhes como histórias de fogueira, se não fosse pelas gravações. Em 1992, uma estudante da Universidade Federal de São Paulo colocou uma filmadora em seu banheiro do alojamento, decidida a desmascarar o mito. Ela fez o ritual, rindo nervosa, repetindo o nome 3 vezes. No início, nada aconteceu. Ela se aproximou, zombando do silêncio. Mas a fita registrou algo impossível. O reflexo não se movia junto com ela. Enquanto arrumava o cabelo, a versão no espelho permanecia imóvel, olhando fixamente. Segundos depois, a luz piscou e a filmagem cortou para estática. Ela nunca mais voltou para o dormitório. A polícia encontrou a câmera ainda gravando, mas o espelho havia desaparecido, restando apenas a moldura presa na parede. O desaparecimento foi tratado como fuga, mas anos depois a fita vazou em fóruns da internet, reacendendo a lenda para uma nova geração. Alguns disseram que era armação, mas quem analisou percebeu detalhes difíceis de falsificar na época: o piscar de olhos fora de sincronia do reflexo, mãos ensanguentadas surgindo no fundo do vidro e um sussurro quase inaudível quando a estática tomou conta da tela. Uma voz feminina dizendo: minha. Pesquisadores de folclore descobriram raízes ainda mais antigas. No século XIX, jovens moças no interior de São Paulo registravam em diários um ritual à luz de vela diante do espelho, esperando ver o rosto do futuro marido. Mas em algumas descrições, algo diferente aparecia: em vez de um pretendente, surgia uma mulher coberta de sangue, com os olhos fundos, sussurrando maldições que previam a morte. Um desses diários relatava que uma jovem desmaiou ao ver a aparição e acordou com um caco de espelho cravado na mão, como se tivesse quebrado sozinho. Há quem diga que Maria Sangrenta foi uma mulher real. Alguns acreditam que era Maria Ferreira, acusada de feitiçaria no século XVII, queimada viva pela própria comunidade. Outros afirmam que era Maria de Albuquerque, uma senhora aristocrata cruel, que castigava servas e ordenava execuções durante conflitos locais. Os detalhes se perdem com o tempo, mas o padrão sempre se repete: sangue, espelhos e o preço de chamar o que nunca deveria ser chamado. Nos tempos atuais, os relatos não pararam. Fóruns online estão cheios de depoimentos de pessoas que juram ter tentado o ritual. Alguns dizem que viram o próprio rosto distorcer, esticando como borracha. Outros ouviram vozes atrás de si, mesmo estando sozinhos. Há quem tenha apagado de repente, acordando minutos depois com arranhões nos braços, como se alguém tivesse tentado arrastá-los para dentro do espelho. Céticos dizem que não passa de ilusão provocada pelo cérebro sob estresse, pelo efeito de fixar o olhar no escuro. Mas a repetição dos detalhes deixa tudo mais perturbador.
Os relatos mais inquietantes vêm de quem não terminou o ritual. Uma jovem contou que parou depois de dizer o nome 2 vezes, apagando a vela em pânico. Naquela mesma noite, acordou com o espelho do quarto coberto de vapor e a frase escrita: "Diga de novo." Outro rapaz afirmou que, depois da tentativa, cada superfície reflexiva da casa, vidros, janelas, até a tela da TV desligada, começou a parecer distorcida, como se algo do outro lado pressionasse para sair. Há ainda histórias que ninguém posta online, apenas circulam entre conhecidos. Um zelador de um hospital psiquiátrico desativado em Belo Horizonte dizia ouvir gritos vindos dos banheiros abandonados. Certa vez, jurou ver sangue escorrendo de um espelho quebrado, mesmo com a tubulação seca havia décadas. No dia seguinte, pediu demissão, largando as chaves no balcão. Outro caso assustador aconteceu numa escola estadual em Curitiba. Estudantes se desafiaram a realizar o ritual no banheiro durante o baile de formatura. Poucas horas depois, funcionários encontraram o local tomado por marcas de mãos ensanguentadas nos espelhos. Nenhuma aluna estava ferida, mas uma delas nunca voltou ao salão. A bolsa, o celular e os sapatos foram achados espalhados no chão. O laudo dizia que as manchas eram de batom, mas a análise posterior mostrou que era sangue humano. O caso foi abafado como vandalismo, sem explicação convincente para os pais. No início dos anos 2000, um policial militar em Santa Catarina relatou um episódio estranho. Ele entrou num apartamento vazio, investigando uma denúncia. Todos os espelhos estavam cobertos por panos pretos, menos um. Nesse único espelho, ele não viu o próprio reflexo, mas uma mulher atrás dele, pingando sangue do vestido. Ele sacou a arma, virou-se rápido, mas não havia ninguém. Quando olhou de novo, o vidro estava trincado. O registro ficou arquivado, e o policial pediu baixa meses depois. Pesquisadores paranormais acreditam que espelhos funcionam como portais, pontos frágeis entre o nosso mundo e o que existe além. Dizer o nome não seria apenas chamar um fantasma, mas abrir uma porta. E uma vez aberta, não se escolhe o que passa por ela. Os arranhões, as vozes, os desaparecimentos, seriam rastros do que atravessa. Imagine a cena: o banheiro escuro, iluminado apenas por uma vela. Você se aproxima do espelho. Seus olhos encontram os próprios olhos. Mas, de repente, eles não piscam junto com os seus. O reflexo inclina a cabeça num ângulo diferente. O ar fica pesado, a chama se curva em direção ao vidro e você percebe uma respiração vinda do outro lado. Esse instante de dúvida, esse arrepio na espinha, é tudo o que ela precisa para entrar. Alguns especialistas explicam como o efeito chamado Troxler, quando o cérebro fixa o olhar no escuro, cria ilusões, distorções, sombras. Mas ilusões não deixam marcas. Não explicam desaparecimentos. Nem manchas de sangue. As famílias das vítimas não riem da lenda. Elas folheiam arquivos de casos frios, olham fotos de espelhos quebrados e esperam respostas que nunca chegam. Talvez esse seja o verdadeiro terror da história de Maria Sangrenta. Não o fantasma que pode aparecer no seu banheiro, mas a possibilidade de que a lenda esconda algo real, violento, que vem tirando pessoas do nosso mundo há séculos, enquanto o resto insiste em tratar como brincadeira. Então, hoje à noite, quando apagar as luzes e se encarar no espelho, pergunte a si mesmo: você tem certeza de que sabe quem está olhando de volta? Ou existe algo esperando do outro lado, ouvindo, só esperando você falar o nome dela? E você? Acredita que Maria Sangrenta é apenas uma lenda urbana inofensiva ou existe algo mais sombrio escondido atrás do vidro? Conte nos comentários, e diga: você teria coragem de tentar o ritual?